Pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais uma aula. Hoje a aula é sobre a gente criar a nossa página de categoria de finanças, né? Então a gente vai criar ali, antes de criar uma finança, a gente precisa criar uma categoria dessa finança, né? Se ela é do tipo alimentação, no caso aqui do nosso projeto, né? Alimentação, pensão, lazer, enfim. Então seria essa categoria, né? E é isso que a gente vai modelar hoje a nossa página de categoria de finanças. Mas antes, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, que é importante para mim. Ative as notificações, que é importante para você não perder nada e nenhum conteúdo novo aí bem bacana que está vindo sempre conteúdo muito bom toda semana aí no canal. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, basicamente, aqui a gente já tem, né, nosso desktop aqui, né? Nosso frame desktop. Só relembrando, né? A gente vem desculpa, vem aqui, clica em frame. Quando clicar em frame, a gente consegue colocar aqui, ó, desktop, escolher qual que a gente quer, né? Tem desktop, MacBook, por aí vai, tá? Vou voltar aqui para a setinha, porque a gente já tem criado. Então, eu já dupliquei aqui, né, esse cara, então a gente já tem aqui o nosso navbar montado das aulas passadas, né, o superior e o lateral. O que a gente vai ver agora? Mesma questão que a gente viu antes, né? Então a gente tem um título, então o título da página aqui, cadastro de categoria de finanças, igual tá aqui, ó, da home. O que vai ter diferente aqui nesse caso, como a gente não está na home, a gente vai ter um breadcrumb. O breadcrumb, ele nada mais é do que uma navegação pela própria página, visual, tá? Então ele auxilia bastante na hora que, às vezes, o usuário ele não quer vir aqui na setinha aqui superior e ele quer vir aqui clicar na home aqui e já voltar, tá? Então o breadcrumb auxilia bastante nessa questão. Feito aqui o breadcrumb bem simples de ser feito, tá? A gente, mesmo esquema das outras aulas, pessoal, texto. E aí aqui, que eu fiz diferente, aqui é um ícone. Então fiz um ícone. Eu fiz esse ícone, tá? Mas eu poderia ter pego lá do material também, se, se era o que se servisse, né, para mim. Mas basicamente eu vim aqui, fiz um retângulo aqui, aí criei esse retângulozinho aqui e o que eu fiz aqui nele foi mudar aqui, ó, tá vendo, ó, que ele tem um grau. Então vim aqui, fui e dei um 180. Opa, é que eu já tinha dado, né? Então, por isso que ele ficou. Bom, não tá funcionando, não foi aqui direitinho, porque eu já tinha feito antes, mas não tem problema. A gente pode fazer assim também, tá? Assim é mais difícil acertar, porque a gente está trabalhando aqui de forma manual. Mas basicamente é isso aqui, tá? Deu menos 90 graus, tudo bem, não tem problema. Eu coloquei aqui, tá? E depois eu vim aqui e coloquei um outro texto na frente dele. Lembrando sempre de respeitar espaçamento, tá? Colocando um texto aqui na frente dele e mudei a cor aqui para uma cor, por exemplo, primária. Ah, eu prometi para vocês que eu ia fazer, né? Então eu já coloquei aqui para vocês já todas as cores do guide, tudo aqui. Então vocês vierem aqui no, no próprio aqui fora, né, na área comum aqui, vocês vierem aqui, vocês vão ver que e clicarem na parte de fora do frame, vocês vão ver tudo que ele tem aqui de styles já pré-definido. Então já coloquei aqui tudo para vocês para facilitar também. Quem quiser copiar a cor ou o nome, enfim, já está ali dentro dos padrões. Mas basicamente foi assim que foi feito o breadcrumb, tá, pessoal? Feito o breadcrumb,
Então a gente tem aqui o breadcrumb. O próximo que a gente vai fazer é a nossa table. Lembrando que primeiro sempre criar aqui no guide, tá? Então sempre cria uma tabela aqui, um modelo de tabela no guide. Você pode pegar pronta da internet, enfim, pega. Se você pegou um modelo que nem eu peguei aqui pronto da internet, só foi modificando algumas coisas, não tem problema, faz a mesma coisa, vai modificando, ou pode construir a sua própria tabela, tá? É importante. Vai construir sua tabela? Só tenta modelar ela legalzinha, assim, com espaçamento bom, assim, para poder não quebrar muito na hora de você redimensionar, tá certo? Então, basicamente é isso. Aí aqui a tabela tem um título, que você pode vir aqui mudar, mesmo você tendo colocado um título lá, quando você vem aqui, você coloca um título, tá? Então, tem uma barra de pesquisa, tem um cadastrar, que vai abrir um modal, que propositalmente não está feito, eu deixo também como tarefa, assim como eu deixei no outro. Criem os seus modais, pratiquem, né, a criação desse modal, como que você faria? Lembrando de tudo que eu já ensinei aqui para vocês. Então, cria um modal no guide, traz um modal para cá, tenta colocar ele ali. Eu vou ensinar um pouquinho sobre prototipação. Vocês pegam algumas dicas aqui também de prototipação para conseguir fazer e modelar isso daqui. E aí vocês vêm aqui e colocam os dados que vocês quiserem. Aqui eu coloquei ID, título, descrição, data, criado por, status, ações. Então, mesma coisa aqui. Tem um botãozinho aqui de editar e um botãozinho de X aqui que seria de deletar. Como que vai ser esse comportamento? Totalmente livre aqui para vocês. De como vocês vão pensar nisso. Ah, eu quero fazer aqui, quando eu clicar no editar, ele vai abrir um modal e para eu editar esses dados ou não, eu vou fazer ele abrir direto aqui na linha para ele poder editar o título e a descrição. Aí vai da criatividade, um pouco também de usabilidade. Usabilidade nesse caso, o que que você vai ver? Você vai olhar muito como o mercado se comporta, pesquisa sobre deixe também aí como tarefa, pesquisar um pouco sobre as leis de UX. Eu vou colocar aqui embaixo também um link do vídeo. Aqui embaixo do vídeo eu vou colocar também um link sobre as leis de UX para vocês, para facilitar, para vocês conseguirem ver algumas leis, entenderem e entender um pouco sobre esse mundo também, que é importante na hora de criar o seu layout profissional. E aí aqui a gente vai se basear muito na lei de Jacob, né? Que é uma lei com primícia de padrões, né? Então a gente vai olhar e vai ver alguns padrões que o mercado utiliza e a gente vai colocar, colocar em prática aqui no nosso layout, tentando ver qual é o padrão e tentando melhorar esse padrão dentro do nosso contexto, tá? Basicamente é isso. Para a gente criar essa tabela, não teve muito segredo também, tá, pessoal? Aqui basicamente são. Eu, não, eu vou criar uma parte dela só para vocês entenderem, mas eu acho que o contexto vocês já sabem. Aqui a gente veio, pegou um retângulo, né? Criou aqui. Eu vou criar mais ou menos assim, não vou criar com muitos padrões, tá? Só para efeito de a gente entender como foi criado. Então, eu coloquei um shadow nela, né? Que eu já deixei no padrão ali. Coloquei aqui uma cor branca, então a gente já definiu aqui a nossa área da tabela, né? Então aí depois, logo em seguida, eu coloco um texto. Então, teste, tá? Coloco um texto, lembrando sempre de alinhar, deixar tudo alinhadinho. Depois eu venho aqui e crio o meu input. Como eu já tenho isso no meu guide, então o que que é importante? A gente já vem ali e pega o input do guide, né? A gente vem aqui, copia esse cara. Esse cara, por exemplo, ele não está como componente, então a gente coloca ele como componente, lembrando que é esse íconezinho aqui. Vem aqui e coloca ele aqui. Basicamente a gente veio aqui, ó, colocou ele, eu já criei o meu input lá no guide, então a gente já tem ele aqui, né?
Então, basicamente, a gente vai ter ele aqui. E depois, a mesma coisa para o botão. A gente já criou o nosso botão lá no guide. Então, a gente já vai pegar o botão aqui do guide. Pegar o nosso botão aqui do próprio guide. Colocar. Nesse caso, esse botão aqui, ele não consta no guide porque ele é um botão com ícone. Então, o certo, que não está nesse layout, que depois eu vou ajustar para vocês, é a gente ter esse botão lá com ícone no nosso guide, tá? Mas basicamente, pegando aqui, a gente vai criar um outro retângulo aqui, né? A gente vai colocar a cor dele definida no guide, então aqui é de primary. Vamos colocar um arredondamento de borda de 5. A gente vai colocar aqui um texto. Então, opa. Vou colocar um texto aqui de borda, um texto aqui nesse cara. Vou colocar só CAD, porque eu coloquei um botão menorzinho aqui, só para efeito da gente entender. Aí eu posso pegar aqui um texto também, colocar um mais, ou e aumentar aqui a fonte, tá? Vou colocar aqui uns 40. Pronto. Aumentar aqui a fonte. E basicamente nosso botão estaria pronto, tá? Se a gente for pensar aqui, ó, no mesmo contexto. A gente pega, seleciona os itens e a gente consegue fazer isso. O Figma tem um botãozinho agora de agrupar, tá vendo? Que é esse cara aqui. A gente consegue meio que agrupar ele. Isso que ele não fica muito legal às vezes, tá? Às vezes ele não fica muito bacana. E aí a gente vem aqui, seleciona aqui, coloca ele aqui o nosso outro texto. E aí a gente montaria as nossas colunas aqui, né? Nossas linhas e nossas colunas, que seria basicamente a gente colocar aqui um texto aqui em cima, e aí duplica esse texto e vai fazendo aqui. E aí depois a gente vem vindo aqui colocando a mesma coisa embaixo, tá? Só que geralmente, por exemplo, que nem aqui eu coloquei tudo maiúsculo, né? Ali pode ser, ou você pode aumentar a fonte aqui, colocar 16 para aqui ficar maior, mas prefeito aqui da gente entender como é que está funcionando, a gente faz assim. E aí, basicamente a mesma coisa aqui seria, né? Então a gente está aqui. Lembrando como é que a gente faz isso, né? A gente copia esse cara, dá um Ctrl D, arrasta ele para o lado e depois só dá Ctrl D que o Figma já entende isso. Aí basicamente depois eu iria vir aqui, né? Eu tenho aqui Line, e aí eu seguraria Shift e iria até o final aqui do meu box. Pronto. Estou aqui com a minha linha. E aí eu colocaria uma cor nessa linha ali. Seria mais ou menos um cinza, tá? É esse cinza aqui. E aí para fazer esse efeito aqui, né? A gente colocaria uma área por trás desse cara. Então a gente faria o quê? A gente viria aqui, colocaria um retângulo por trás desse cara. Sandback, ele foi muito para trás.
Desculpa. Para ser mais fácil, a gente teria que fazer o seguinte. A gente fazer assim, a gente tem que agrupar todos esses caras, tá? Então a gente teria que pegar esses todos aqui, agrupar. E aí esse cara aqui é que ficou bagunçado aqui, né? Mas não tem problema. Esse cara aqui a gente teria que descer ele até aqui. E aí quando a gente viesse aqui, ele ficaria atrás, tá vendo? Então a gente coloca sempre abaixo. Então o que eu quero que fique por cima eu coloco primeiro, depois o outro abaixo. E aí eu colocaria esse tipo de cinza. Que ele colocaria. Opa, desculpa. Colocaria esse tipo de cor cinza aqui. Ele não tá no guide, mas não tem problema, que eu vou colocar depois. A gente pega aqui. A gente pega essa cor. Vem aqui e coloca aqui, ó. Já para adicionar, ó, cinza. Vamos colocar assim para seguir o padrão. Não, vou deixar aqui, ó. Table 1. E a gente vem aqui, coloca assim. Opa. Ele pode ser adicionado, mas ele não adicionou direitinho do jeito que eu queria. Sem problema, depois eu coloco. Então, basicamente, ele está aqui, o retângulo. E a gente colocou aqui atrás. Tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Bem friamente. Óbvio, eu não estou alinhando nada, eu estou só mostrando como que a gente faz aqui esse retângulo. Como que a gente faria. E aqui é só uma linha também, que é só uma linha na horizontal, com que a gente faria aqui, né? Uma linha ó, na horizontal, que tem, vamos só aumentar aqui, tem uma largura maior, por exemplo, uns 40, opa, desculpa, tem uma largura maior, né? Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, são a gente coloca 5, por exemplo, né? Aqui é quem manda a largura. E aí a gente colocaria uma cor primária, tá certo? Então ficaria mais ou menos isso. Então é assim que é montada a tabela. Ah, importante, a parte aqui, ó, de fora, né, que é da tabela, ela tá com acho que 5, se eu não me engano, de arredondamento de borda. Tá certo? Ficou meio torto aqui e tudo mais, esse daqui. É mais porque vocês já entenderam o conceito de alinhamento. Era só para mostrar para vocês como que foi criado essa tabela do zero, tá? Mas importante criem a tabela principalmente a partir do guide, tá? Não façam desse jeito que eu fiz, que foi a partir aqui no próprio módulo, tá? No próprio layout. E basicamente é isso, pessoal. A aula de hoje. Na próxima aula, eu vou passar um bônus aqui na próxima aula de prototipação, tá? E aí nesse bônus de prototipação eu vou passar também um pouco sobre grid view, sobre essa parte de grid do Bootstrap, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.